E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre cabelo e os formatos do cabelo, formato da cabeça, formato do corte, formato nascimento de cabelo. Esse vai ser o nosso papo reto de hoje. Então, vamos começar pelo formato da cabeça, por exemplo, do cliente. Você tem que saber identificar o melhor corte para ele, se for o caso, se ele quiser que você indique um corte para ele. Você precisa verificar qual é o formato, por exemplo, se ele tem uma cabeça mais redonda, mais oval, mais quadrada, se olha no formato total do rosto, se olha nessa região aqui, porque você vai ter que ver quando começa a entrar a cabeça dele, porque a cabeça geralmente ela chega num ponto que ela começa a virar. Se ela é mais reta, se ela é mais curvada, porque tem gente que tem essa região aqui que é um pouco mais larga. Então você tem que tomar muito cuidado para você não entrar com a máquina, se for um corte a máquina. E um corte masculino geralmente é um corte mais quadrado. Você sempre faz um corte um pouco mais quadrado, a não ser que seja aqueles que passam a máquina em tudo e faz um degradê do lado. Mas normalmente é um formato quadrado e em cima você vem na tesoura um desfiado, uma texturização, conforme o cliente pedir. Mas se ele fala que para você indicar, ou ele traz uma foto do corte que ele quer, você precisa falar para ele da possibilidade de sair igual, porque tem muita gente que às vezes quer fazer um corte, mas não é, o tipo de cabelo dele não é exatamente o mesmo do modelo que fez aquele corte que ele trouxe a foto, que é muito normal. Mas dá para chegar num padrão muito próximo do que ele pede, porque ele também não vai trazer uma coisa que ele sabe que é totalmente impossível fazer. Quem tem um cabelo muito crespo, fazer com um corte com cabelo liso, por exemplo. Então você precisa ter esse discernimento, esse conhecimento, que isso daí você adquire não só com prática, mas também com cursos. Vocês precisam fazer cursos a respeito. Não dá para você só no dia a dia fazer isso, fazer aquilo, porque você não consegue. Você vai fazer aquilo, você acaba virando um padrão. Todo corte vai ser daquela forma, porque você não vai ter esse conhecimento de diversificar isso daí. Então, para cada tipo de pessoa, cada tipo de cabelo, você tem que saber o que você vai fazer nele logo que o cliente pedir. A forma que você já tem que estar na sua cabeça, o que ele vai pedir. É isso daqui, então é desse jeito que eu vou atuar. Se você vai fazer, por exemplo, exemplos mais simples. Se você vai puxar a mecha da frente para trás, de trás para frente, de comprido, né? De fazer uma mecha central e depois de lado para o lado, do lado direito para o esquerdo e vice-versa. Então, tem que ver como que você vai fazer isso e o que ele quer. Se ele quer um cabelo bem rente aqui, quadrado e rente, aí você vai ter que fazer aquele degradê, se ele pedir um degradê ou uma máquina, um número só até em cima. Mas seguindo o formato, para que ele não perca esse formato. Porque muitas vezes a pessoa ela tem uma cabeça um pouco mais achatada, isso aqui é um pouco mais achatado, e para você deixar a pessoa com um formato mais uniforme, você deixa um pouco mais alto em cima para que ele prolongue esse rosto dele. Seja uma coisa prolongada, como quem tem um rosto muito redondo, você faz de uma forma que o cabelo fique um pouco mais uniforme. Tire esse formato redondo, que é o que muitos não gostam. Às vezes eles falam, pô, minha cabeça está parecendo uma bola e eu não gosto disso. Então você pega e faz de outra forma, entendeu? Não pode deixar que o cara saia parecendo uma bola de capotão. Então, faça de uma forma que ele entenda, explique direitinho o que você vai fazer, deixe ele sabendo exatamente o que vai acontecer com o corte dele. Jamais faça uma coisa que ele não entenda. Ele tem que entender a forma que vai ser e se é o que ele vai querer também. E outra coisa, na finalização desse corte, mostre para ele primeiro a forma que é o natural do cabelo, né? Você vai secar tudo bonitinho, mas não, sem passar a pomada. Fala assim, ó, esse é o cabelo seco. Mostra para ele. Não adianta você fazer um puta de um penteado lá, forte, bonitão, tal, e uma coisa que ele não vai conseguir fazer em casa. Ele vai se frustrar. Então mostra para ele, ó, vai ficar assim. Se você tiver condições, se você tiver tempo, tiver paciência para passar um secador, faça assim, assim, que você vai ter mais facilidade. Depois você vem com uma pomada, um spray, um gel, o que ele gostar de usar, e passa, porque daí vai dar aquela finalização. Mas mostra para ele como que é o corte natural, como que ele vai ficar naturalmente.
Pra ele não achar que o cabelo vai ficar desse tamanho, só quando fazer um penteado que vai ficar todo certinho, tá? Então presta muita atenção nessa questão de crescimento de cabelo, para onde que ele vai, como é o crescimento, analisa bem esses formatos. Isso é tudo uma análise rápida, não é uma coisa que vai ficar estudando ali a cabeça dele. Tudo uma coisa, você olhou ele, já puxou o cabelo, viu, pega na cabeça, vê se tem partes mais fundas, que para um degradê atrapalha bastante. Então, vê dessa forma e tenta fazer da melhor forma para que todas as imperfeições que possam ter na cabeça, que todo mundo sempre tem alguma coisa, suma e ninguém perceba, muito menos ele, entendeu? Então, foquem nisso antes do corte, vocês analisem a cabeça, analisem o formato dela, analise o crescimento de cabelo, como é esse cabelo, se é grosso, se é fino, se é mais enrolado, se não, para que você possa dar um corte que o cliente saia o máximo satisfeito possível e você também se sinta satisfeito com o que você apresentou, tá bom? Então, esse foi o papo reto de hoje e nos próximos dias a gente vai ter muito mais a respeito, no geral, de barbearia. Vamos falar de parceria com barbeiro, com salão parceiro, vamos falar de sobre fidelização de clientes, atendimento de excelência, vamos falar produtos, vamos diversificar esse assunto, tá? Sobre corte todo mundo já fala, né? Então, vamos fazer um pouco diferente, né? Então, vamos entender um pouquinho mais. Vamos falar também sobre a questão de documentos de empresa, né? Quando você quer abrir uma empresa, uma barbearia no caso, ou para qualquer outra empresa também serve, tá bom? Então, obrigado pela atenção de vocês. Todos tenham um excelente dia, semana, ano, que acabe logo isso tudo de pandemia e a gente possa seguir em frente, tá bom? Obrigadão e até a próxima.